Olá, boa noite. Está começando o programa Direito da Gente, ao vivo aqui pela TV Campos de Minas. Eu sou Leonardo Patrus e mais uma vez nós estaremos juntos para tratar sobre um assunto relevante na área do direito. E no programa de hoje nós vamos falar sobre direito de trabalho. Para isso nós convidamos o Dr. Leonardo Andrade, que é advogado aqui da comarca em São João del Rei. Boa noite, Leonardo. Boa noite. Um prazer recebê-lo. Igualmente. Bem, Leonardo, vamos começar falando então sobre direito de trabalho, muitas dúvidas, né, nessa área, e nós tivemos também uma modificação na questão do seguro-desemprego. Né, explique para a gente mais sobre essas alterações que ocorreram nessa última semana. A questão do seguro-desemprego, né, ela, na verdade, ela trata, né, de uma oportunidade, né, que agora está sendo oferecida para aqueles trabalhadores que não estão desempregados voluntariamente, que é o que a gente chama de... que é o que a gente não chama de desemprego voluntário, que é aquela pessoa que pede para poder ser demitida. Como é que funciona agora o seguro-desemprego? Antes a pessoa, dependendo do prazo, ela recebia um determinado tempo de auxílio do governo para poder se manter enquanto estava procurando um novo tipo de emprego, procurando um outro trabalho na área dela. O que acontece agora? Vão ser oferecidas até 3 possibilidades de trabalho para essa pessoa. Como funciona isso? Da seguinte forma. Ela vai fazer um cadastro dentro da área profissional dela, tá? Ou seja, não vai ser oferecida uma oportunidade de trabalho em qualquer área. Vai ser dentro das especificações daquela pessoa. Se ele é um trabalhador de escritório, vai ser oferecida uma vaga para ele em escritório. E ele vai, faz a entrevista de emprego. Se ele for aprovado, ótimo. Ele vai e começa a trabalhar novamente. Agora, se ele recusa, vai ser oferecido uma segunda vez. Se ele recusar de novo, uma terceira vez. Se na terceira oportunidade ele, enquanto empregado, recusa a oportunidade de emprego, o benefício dele, do seguro-desemprego, vai ser suspenso. Então, são mais ou menos as modificações que vieram a ter. Isso não acontece em caso de ele ser reprovado na entrevista. Se a empresa ou se o empregador não aprova ou não considera que aquele empregado vai somar à sua empresa ou ao seu comércio, enfim, ele vai continuar recebendo, tá? E novamente vão ser oferecidas novas possibilidades. Se ele vier sendo reprovado, isso não tem problema. Agora, o que ele não pode é fazer mais de 3 recusas. Se ele fez 3 recusas, suspende-se o pagamento do seguro-desemprego. Então, são essas principais alterações, isso, né? Agora, basicamente. vigente, né? Que já entrou, já estão vigente, valendo. Já estão valendo. Bem, é importante... Isso, na verdade, começou no estado do Mato Grosso, né? Foi uma experiência que começou a dar certo, né? E aí foi espalhando. Ah, sim. Então, essas mudanças aconteceram a partir de lá e tiveram essa... eles fizeram basicamente um teste no Mato Grosso, né? Eu, inclusive, tenho um amigo que está em Cuiabá, né? E ele já tinha me falado isso há mais ou menos 1 ano e meio, né? Antes dessas alterações chegarem aqui, que lá funcionava assim, né? Os CINES, né? Que são as entidades que oferecem trabalho, já estavam fazendo um trabalho integrado com o Ministério do Trabalho para poder estar ofertando essas vagas de emprego. 3 recusas lá, eles já não estavam, né, concedendo o seguro-desemprego mais. E aí isso acabou espalhando e até que finalmente chegou para a gente. Bem, Leonardo, no primeiro bloco nós falamos sobre questões importantes, né, sobre as alterações no seguro-desemprego e também sobre a questão do aviso prévio. Você até tocou num assunto importante no final do primeiro bloco, que é a questão da demissão por justa causa. Né? Isso existe várias dúvidas, né, nesse sentido. Explica um pouco para a gente o que define uma situação que defina, ou situações que definam justa causa. Olha, a justa causa, ela basicamente está definida na própria CLT. Né? Existem algumas causas que geram justa causa. Eu vou falar as que mais acontecem. Né? Desídia. O que acontece? O trabalhador começa a faltar muito ao trabalho. Começa a não ir. Né? E nesse caso, né, muita gente chama de abandono de emprego. Né? É a desídia. O que acontece? Ele para de ir, né, para de trabalhar, justa causa. Ele não está indo, não está comparecendo ao emprego. Chega atrasado, chega atrasado e vai embora cedo, também gera justa causa. Chegar embriagado, né, aquele funcionário chega embriagado, né, não trabalha direito,
briga com os funcionários, desacata a autoridade patronal, tudo justa causa. Furto ou roubo de propriedade da empresa ou do empregador. Isso são causas comuns que chegam a gerar justa causa. Né? As outras praticamente já caíram em desuso, porque a CLT é muito antiga. Então, as que mais acontecem hoje na prática são essas. Isso são situações que do dia a dia, geram, né? do dia a dia. Sim. Elas geram justa causa. Existem outras formas também que, dentro da CLT, que prevê também... Ruptura de vínculo? De vínculo de Tem trabalho. o que a gente chama de rescisão indireta, que muitas pessoas chamam de justa causa do empregado. Que o empregado pode chegar para o patrão e falar assim, olha, está errado, estou indo embora, justa causa. Acabou. Que são os seguintes, exagero excessivo no tratamento com o empregado, aquele patrão que exige demais, além da capacidade, né, além do que o empregado pode lhe prover com o labor, o patrão força e trata com excesso rigor aquele empregado. Gera justa causa por parte do empregado. Ficar mais de 3 meses sem receber salário gera justa causa por parte do empregado. Então, assim, no dia a dia são as que mais acontecem também, mas existem algumas outras. E nesses casos da justa causa por parte do empregado, como é que é isso? Isso funciona da mesma forma como funciona com relação ao empregador. O empregador. Só que o polo é diferente. O empregado, ele chega, pode ir até uma unidade da Justiça do Trabalho e pedir o que a gente chama de rescisão indireta. Né? Aí vai ser apreciado pela autoridade judicial. Ou ir até no próprio Ministério do Trabalho, ou no sindicato dele, explicar o que está acontecendo, pedir para esses órgãos, né, promoverem a justa causa dele, né, a rescisão indireta. Por quê? Ele vai ter direito o FGTS, né, o saque do FGTS com multa de 40% e todas as outras verbas rescisórias. Então, quer dizer, o empregador vai ser obrigado a pagar a multa como se ele o estivesse demitindo sem justa causa. Então é uma penalidade que o empregador sofre por estar tratando aquele empregado fora dos padrões que a CLT estabeleceu. Entendi. Bem, Leonardo, nós temos a participação do José do Matozinhos. Ele pergunta aqui, né, conta um caso aqui pra gente, que é o seguinte: em um feriado, apesar de estar passando mal, o funcionário saiu para trabalhar. No meio do período do trabalho, começou a piorar. Ele foi no seu superior e pediu para ir para casa, porque estava passando mal. O patrão disse que ele poderia ir e nem precisaria trazer atestado no dia seguinte, pois seria descontadas as horas extras que ele tinha dentro do banco de horas. Após procurar atendimento médico, o funcionário não conseguiu tirar um atestado. No dia seguinte, ele voltou para trabalhar em horário normal e o patrão deu uma advertência escrita e descontou 3 dias no salário do funcionário. Isso é correto? Completamente errado. Ele não poderia ter feito isso. O máximo que ele poderia ter feito era ter descontado essas horas, o que já está errado. Mas, né, ele poderia fazer isso em razão do empregado não ter apresentado o atestado. Porque se ele apresenta um atestado, ele não está sendo desidioso com o trabalho. É uma questão que foge ao controle do próprio empregado. Então, presume-se que o atestado ele cobre esse período, né, que ele não está trabalhando. E é um absurdo fazer esse desconto. Um absurdo. Essa questão do banco de horas, até aproveitando o gancho da pergunta, como é que funciona essa questão do banco de horas? Ela pode ser utilizada para um exemplo desse, uma eventualidade médica de um funcionário, por exemplo? Na verdade, para uma eventualidade médica não pode, né? Mas muitas das pessoas cometem essa prática. Poder não pode. Mas o que muitas das vezes, o que o empregador esperto faz? Né? Ele desconta no banco de horas do empregado por uma questão médica e faz igual esse empregador fez. Não precisa trazer atestado. Não precisa trazer atestado. E desconta esse horário que o empregado precisou ir ao médico, precisou sair do banco de horas. Poder não pode, mas eles fazem. Mas é errado. E o banco de horas funciona da seguinte forma: trabalhei 1 hora extra, eu ganho 1 hora no meu banco de horas. O que não é o que a lei diz, mas é a minha opinião particular. É errado, porque em contrapartida, se o empregado ele recebe essa hora extra, ele recebe 1 hora normal, mais
50%. Eu costumo dizer que o banco de horas só é vantajoso para o empregador. Porque ele deixa de pagar os 50% de adicional que deveria pagar com o banco de horas. Então, só é vantagem para o empregador. Para o empregado, vantagem nenhuma. E no caso por exemplo, dentro desse banco de horas, até mesmo a questão de quem trabalha, por exemplo, à noite, num certo período à noite. Como é que funciona essa questão do horário da noite? Ela tem também alguma... Mesma coisa. É a mesma coisa? Jornada diurna e noturna, mesma coisa. Trabalhei 1 hora extra à noite, 1 hora no meu banco de horas. Por isso que eu falo que ela é vantajosa somente para o empregador. O empregado não tem vantagem nenhuma no banco de horas, nenhuma. E no caso de feriado e domingo? Feriado e domingo já é diferente. Feriado e domingo ele deve receber o que a gente chama de a dobra. Ele recebe normal, mais a dobra. O que é essa dobra? Se ele recebe R$17 por dia, eu não sei, o salário passado dava mais ou menos essa média, R$17,45, R$17,50 por dia trabalhado, na soma. Hoje deve estar fazendo o quê? Uns R$20, mais ou menos. Então vamos tomar um exemplo com R$20. Trabalhei no domingo, o meu dia naturalmente de repouso semanal. Trabalhei no domingo, ótimo. Vou receber meus R$20 daquele dia, mais 20. Então, eu recebo 40 por aquele dia. Então, a dobra tem que ser paga. Porque o empregado pode chegar, não, trabalha domingo para mim, eu te pago. E aí o empregador me paga R$20 naquele dia. Não, eu teria que me pagar 40. 20 do dia trabalhado, mais a dobra. Por ser domingo, né, dia do meu repouso semanal. E no caso, feriado, a mesma coisa. É isso aí, no caso, então, a mesma coisa do feriado. Mesma coisa do feriado. Essa dobra, né? Trabalhei feriado, tem que me pagar a dobra. Entendi. Bem, doutor Leonardo, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Mais uma vez, agradecemos aqui pela sua presença. Eu que agradeço. Gostaria que deixasse aí algumas considerações finais. Olha, sem considerações, eu acredito que os temas abordados foram exaustivamente tratados. Então, hoje eu não gostaria de deixar nenhuma consideração. Beleza, muito obrigado pela participação. E você de casa, mais uma vez, nós agradecemos a todas as perguntas. Infelizmente, foram várias, algumas aqui não podemos responder, mas eu tenho certeza que numa próxima oportunidade o doutor Leonardo Andrade estará novamente aqui conosco para respondê-las. Eu gostaria apenas de deixar uma mensagem nesse final do nosso programa. Nós tratamos aqui sobre assunto de trabalho e o importante é o seguinte, uma frase que a gente deve pensar. Assim que nós chegamos, nós procuramos afirmação. Se buscamos, é porque queremos. Logo, as nossas conquistas irão permanecer. Uma ótima noite para vocês e até o próximo programa.